Vamos se colocar de pé para cantar então o louvor do hino de número 347. Vamos cantar com o nosso coração. Adoração a Deus e reverência, vamos nos colocar de joelhos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui nessa manhã, em tão boas circunstâncias, com liberdade de adoração, de culto, com proteção, com a companhia dos teus anjos e do teu Santo Espírito. Queremos pedir, Senhor, que estejas realmente conosco no coração de cada um de nós, nos fazendo entender a tua mensagem nessa manhã e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa alguém aqui que estiver triste, abatido, magoado, sofrendo qualquer tipo de dor, Senhor, quer seja ela dor física ou dor na alma.
que possa ter sua tristeza, sua mágoa acalmada por Ti nessa manhã e possa sair daqui confortado e sentindo a Tua proteção e a Tua mão poderosa de amor. Amém. Abençoa também o Gilberto ao trazer para nós a Tua mensagem nessa manhã. Que mais uma vez ele seja usado por Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Eu quero apresentar para vocês então o nosso orador dessa manhã. Alguns já conhecem, já tiveram oportunidade de ouvi-lo aqui na igreja, mas alguns ainda não conhecem. Então ele é o professor Edilberto. Ele depois pode falar um pouquinho mais sobre ele, se assim ele desejar. Mas ele foi nosso monitor ali na escola por algum tempo, conquistou a todos. Ganhou um apelido carinhoso de Sorriso, acho que todo mundo pode saber por quê. Mas eles nos tiraram ele, levaram para Florianópolis, ele agora é coordenador de disciplina em Florianópolis, na Escola do Estreito. Mas a esposa dele, a Débora, é nossa professora lá no colégio de inglês e português, está conosco nessa manhã, também a mãe dela acompanha eles aqui. E a Laura, que é a filhinha, que foi a Sara aqui na frente, que é minha aluna também no 6º ano, uma graça de menina. Então estamos felizes com a presença deles aqui nessa manhã, assim como todos os visitantes. E ele então vai trazer a mensagem para nós nessa manhã. Feliz sábado a todos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e o Espírito de Deus em comunhão esteja com cada um de nós. Realmente, professora Soraya, para mim é uma alegria estar mais uma vez neste sábado com a igreja. Domingo foi o único domingo que eu estive aqui, mas agora eu posso conhecer mais a igreja ao estar aqui nesse dia especial. Realmente, irmãos, nós estamos, como a professora falou, estive trabalhando aqui em Itajaí, no colégio, e agora eu estou lá no Colégio Estreito. E o Emerson sempre comentava comigo, agora o caminho é estreito, andai nele. E agora estou nele. E graças a Deus estamos concluindo agora a 2ª semana. E realmente foram semanas de grande crescimento. Pude aprender bastante ali com a turma, mas espera após as férias agora, né? Agora lá a escola está uma semana de Olimpíadas e depois aí sim começa as férias da turma. Então para mim está sendo realmente alegria conhecer também o grupo de Estreito. Mas todo final de semana estou aqui em Itajaí, para honra e glória de Deus. Sábado passado estive pregando lá em Navegantes, Então assim, todos esses 3 últimos sábados estive pregando fora. Então a igreja central lá, na nossa unidade, estou um pouquinho ausente, mas para servir o Senhor. E eu agradeço a Deus pelo convite que os irmãos me ofereceram de estar aqui neste sábado. Eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras. Nosso jovem também, se quiser lançar a projeção para nós. O ancião que organizou a plataforma ali falou, olha, pode ficar aí, se der 2, 3 horas, pode passar. Eu falei, olha, irmão, não faz esse convite não. Alguns aqui já me conhecem. E olha só que maravilha, já está chovendo, né, irmãos? Então é um convite apelativo para nós passarmos aqui no estudo profundo da Palavra de Deus. Com certeza, irmãos, esse estudo que faremos hoje é muito necessário para a sua igreja. E o texto está em 1 Timóteo, capítulo 4. Esse texto estará falando, na verdade, é uma exortação, uma mensagem de exortação para nós.
E não é sem motivo que Deus tem dado essa mensagem de exortação para o seu povo. Na verdade, irmãos, antes de começar a pregação em si, eu preciso explicar algumas coisas. Primeiro, essa mensagem já está sendo pela terceira vez que estou pregando. E impressionante, irmãos. As 2 vezes que eu preguei esse sermão, as 2 igrejas demonstraram realmente ser necessário para elas. Eu só quero dizer uma coisa. Eu vou falar de um assunto que eu não sou especialista. Isso é importante dizer. Dizia um professor na faculdade que o pastor é aquele que estuda um pouco de tudo, é o clínico geral, mas não é um especialista na área, só aqueles que fazem doutorado na área específica. Então, irmãos, eu sou formado, sou bacharel em teologia, mas também sou estudioso de vários assuntos. Em um destes, na área da saúde, é realmente uma das minhas maiores preocupações. Graças a Deus, eu sou parte da minha vida é resultado dessa mensagem de saúde. Hoje eu não vou falar da maneira que Deus espera que seu povo aplique a saúde, como nós podemos curar as pessoas, porque um dos ministérios de Cristo, dos 3, que era ensinar, pregar e curar. Então esse ministério é dado para nós também. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem de exortação quanto ao que vem acontecendo em relação à saúde. Vamos ler então o texto de 1 Timóteo 4, verso 1. Amém, irmãos? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz: opa, vou esperar que alguns falaram misericórdia. Vou aguardar mais um minutinho. Então, isso volta para nós, é a primeira página. Aí volta mais um pouquinho. Esse é o slide. Aí, aquela página inicial não saiu, né, irmão? Saiu, Aí. Aqui a igreja tem esse recurso também, né? Aí, terapias alternativas. Vivemos hoje numa época, até pedir a plataforma, se quiser sentar ali à frente, fica mais cômodo, né? A telinha ali, por mais que seja boa, mas mesmo assim é um pouco distante. Então vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos ou doutrina, né, de demônios. O que acontece? Nós sabemos pela revelação profética que nesses nossos dias, segundo Paulo aqui expressa, todo tipo de engano se introduziria. Todo tipo de engano. Nunca vivemos numa época com tantos enganos, tantas mentiras como vivemos hoje. Pessoas que portam a palavra de Deus usariam isso para benefício próprio. Outros com artefatos usados pelo inimigo de Deus. Então é importante que nós sejamos um povo muito esperto, atencioso nas Escrituras, possamos aplicar a verdade de Deus de uma vida prática. E agora eu pergunto aos irmãos, se Paulo diz aqui que o Espírito diz expressamente, abertamente, sobre esses enganos, por que muitos de nós como igreja estamos sendo enganados? Essa é uma pergunta importante. Se o Espírito diz expressamente desses enganos, por que muitos de nós da igreja somos enganados por ele? Segunda pergunta: se ele haveria de expressar engano em vários sentidos, por que ele não enganaria na área da saúde? Como diz o velho ditado aí de muitos, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Dizem. Se uma área tão fundamental na vida do ser humano, que é a saúde, por que ele não usaria também maneiras para enganar nessa área? E agora vem a terceira questão. Nós, como povo recebedor da mensagem de saúde, como nenhum outro povoado neste mundo. Agora vem a questão: será que o inimigo de Deus não usaria tamanha verdade como nós assim temos, misturando com seus enganos, fazendo com que nós, como igreja remanescente, sejamos também enganados? Então, realmente, sobre essa mensagem de hoje, terapias alternativas, quem sabe eu estarei falando para alguém que já fez uso de um desses tratamentos. Quem sabe hoje esteja sofrendo consequências do uso desse tratamento. E a grande questão é: por que usar e por que não usar tais tratamentos? Então nós vamos estar listando agora para vocês alguns desses tratamentos.
Alguns deles, e vou dizer como procede, a fonte, mas não de todos. Realmente, irmão, 3 horas não seria suficiente para apresentar, né, todos eles, mas irei notificar principalmente esse aspecto: o porquê Deus não quer que tais tratamentos nós apliquemos, e qual é a fonte segura para nós aplicarmos para qualquer tratamento de saúde entre nós, né? Então nós vimos aqui que um dos caminhos propostos por Satanás é o falso natural. É natural. Hoje, né, é marketing, né? Qualquer fórmula de receita, qualquer alimento, olha, é natural, é orgânico, é bom, é natural, é naturismo. Então muitas pessoas são atraídas com esse marketing, né? O inimigo tomou para si a bandeira do natural. Até uns 40 anos atrás era tudo alopatia. Os comprimidos eram a solução das enfermidades. Muita gente aceitava. Hoje não. Muitos estudiosos, cientistas estão abrindo os olhos pelo que o natural pode oferecer. Mas, diz aqui, dando-lhe matizes, né, frequentemente insuspeitos e que facilmente passam despercebidos a grande maioria dos membros, aonde, irmãos? Dos membros da igreja, sem contar os que não são, mas até os da igreja, a grande maioria passa desapercebido quanto a isso, inclusive de profissionais de saúde. Muita boa gente da igreja, até médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde têm aplicado e adotado esses tratamentos para os seus pacientes. É aqui, né? Deixa eu ver. Agora não está passando. É para cá que é bom? Para lá mesmo? Não está dando, não, irmão. Será que deu um tweet? Aí, olha só, tem surgido uma imensa quantidade de terapias alternativas místicas. São opções criadas para confundir as pessoas e atrair o quê? Cada tipo de personalidade. Então, para todas as pessoas, cultas e incultas, né? Pessoas que são aplicadas na área da ciência, pessoas que são ignorantes, enfim, pobre e rico, enfim, para todo tipo de pessoa há um tratamento que acaba sendo como roupão para ela. Esse aqui, olha, ficou justo. Eu não acredito nesse tipo de coisa, não. Negócio de xaropão, garrafada, não. Mas olha, esse medicamento aqui, ele de uma forma influi nas minhas energias vitais. Essa forma aqui, sim, eu vejo que é bem racional, e essa aqui pode curar realmente. Então as pessoas estão sendo atraídas por esse tipo de tratamento também, né? Opa, acho que agora, irmão, acho que dá um pouco. Está dando, ou a pilha está fraca, não sei, um sinal, não está tão rápido assim, né? Os irmãos querem ficar 3 horas, mas não 6, né, irmão? Aí ele fica, né? Quando passar a lentidão assim, acho que vai demorar bastante, né? Acho que fica melhor assim, meu irmão, é mais garantido. Olha só, vamos passar um deles. Primeiro, a acupuntura, a acupressura. Vai passando, irmão. Astrologia, água imantada, bola de cristal, búzios, budismo, cabala, domínio, fitoterapia mística. Importante falar aqui, existe a fitoterapia naturista sem envolver misticismo. Eu digo assim porque eu já trabalhei em farmácia também, né, de manipulação. Então existe realmente aqueles que são extraídos, tirados os extratos das ervas, mas existe aquelas que são composição mística. Há uma diferença entre as duas. Existe também a hidroterapia mística, a homeopatia, horóscopo, hinduísmo, pode passar, iridologia, yoga, né, karatê, magnetismo, mesmerismo, panteísmo, os pêndulos, pirâmides, profecias. Mas calma aí, profecias falsas também. Existem profecias, revelações que são dadas de cura, que não provém do Senhor, também é incluído aqui. Reflexologia, Tai Chi Chuan, acho que é isso que eu estou esperando, não sei, Tai Chi Chuan, é isso mesmo. Ufologia, Yin Yang, Zen Budismo e outros tratamentos que poderiam ser enumerados, mas esses aqui são os mais conhecidos no mundo ocidental, né?
é mais praticado no Oriente, mas no mundo ocidental já está adotando fortemente esse tratamento para as suas enfermidades. Pode passar, irmão. Se você tem dúvidas sobre alguma dessas práticas, busque com sinceridade de coração e com muita oração conhecer melhor o que está por detrás. Qual a origem? Que outros métodos estão associados? Qual o ambiente? E quem pratica essas terapias? Ah, não, fulano de tal, meu amigo, meu irmão, olha, até o irmão da igreja foi lá, fez a acupuntura, umas agulhadinhas, realmente, olha, o terapeuta localizou aquele problema que tinha na vida. E não é que ficou curado, porque ele o negócio é bom, é natural, não está de uma droga, não fica de uma injeção, é só as agulhinhas. E muitos irmãos têm feito tratamento como este. Yoga. Mas como é que surgiu a acupuntura? Qual é a filosofia que é idealizada nessa prática? Quem pratica essas coisas são pessoas usadas por Deus ou não? Então isso é importante a gente ter esse discernimento, irmãos. Né? Pode passar. Não sei se já está independente, vamos ver aí. Olha só, não passou não, viu, irmão? Está precisando de você mesmo aí, irmão. Acho que tá. Vamos ver, ó. Aí. Um agente do grande enganador dirá e fará tudo para alcançar o seu objetivo. Pouco importa que ele se denomine espiritualista ou médico especializado em eletromagnetismo. Quem diz aqui, irmãos, é Ellen White. Interessante, ela teve essa visão sobre essa situação dos nossos dias. Ela fala que esse agente enganador, ele faria o quê? Dirá e fará tudo para alcançar o seu propósito. E com isso, irmão, eu acho que ele vai precisar da ajuda do irmão mesmo, né? Então, para realmente alcançar esse objetivo, que diz aqui, pouco importa que ele se denomine espiritualista ou médico especializado. A expressão usada ali, irmão, médico. Muitos de nós temos vários paradigmas. Eu acho que todo médico é bom. Todo médico formado está ali para servir a cada um de nós bem. Esse é o ideal. Mas infelizmente, às vezes é um agente para nos enganar, tirar proveito. E pior de tudo, para extraviar nossas almas. Pode passar, irmão. Mediante capciosas pretensões, ele granjeia a confiança de quem? Dos desprevenidos. Oxalá aqui nesta manhã ninguém será um deles. Amém, irmãos? Todos serão prevenidos de agora em diante. Mas diz aqui, logo estão completamente aonde, irmãos? Em seu poder. E o pecado, a desgraça e a ruína são a terrível quê? Sequela. Irmãos, eu falei para vocês há pouco tempo que eu preguei em 2 igrejas. Quando eu terminei de pregar essa mensagem, uma irmã falou para mim: mas irmão, eu fiz a acupuntura lá no posto, em São Paulo é comum, mas não é que eu não consigo mais orar direito. Não consegui aquilo. Uma chegou e falou para mim assim: eu não consigo mais largar o café. Não consigo. Depois que eu fiz o tratamento, comecei a beber o café e não larguei mais. E foi assim, um relato atrás do outro, falando das experiências. Ele estava sofrendo de miséria espiritual e até também física. Curou de um lado, mas atacou do outro. Vai passar, irmão. Jesus disse o que, irmãos? Oséias 4, verso 6, diz aqui, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? O conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também o quê? Te rejeitarei. Agora a questão aqui, irmãos, eu faço a pergunta: o problema está onde? Com Deus? O conhecimento é que dá para mim e para você. Está à nossa disposição. A grande questão é nós, como povo escolhido do Senhor, às vezes rejeitamos essa luz. E como nós rejeitamos? Para passar, irmão. Olha só, a rejeição de Deus não se deve ao fato de faltar conhecimento, mas principalmente pela rejeição do conhecimento que Deus disponibiliza a quem? A todos nós. A pessoa é que rejeita a verdade. Nós nos colocamos em condições emaranhadas, né, por nossas próprias atitudes, conhecidas ou desconhecidas, mas normalmente as desconhecidas são por nossa própria escolha em não conhecer, em não buscar. Então é importante que nós, como sua igreja, sejamos atentos a esses sinais.
Pode passar. Como cristão devemos investigar o que está por trás dessas supostas medicinas naturais. Não é o bastante sabermos o que? Superficialmente. Então aí para o detalhe. Ellen White também no livro Mensagem sobre Saúde, ela diz assim, que a igreja deve continuar estudando tratamentos naturais para aplicar o corpo. Então, nenhuma corrente, não podemos nos contentar e achar assim, não, olha, nós sabemos um pouco, mas agora vamos parar aqui, não, devemos continuar estudando, conhecendo mais tratamentos que a natureza pode nos conceder, mas de um outro lado também, sabendo com cuidado, de não investigar a fundo sobre tal tratamento. É natural, a bandeira natural não deve ser o que é a nossa marca. A nossa marca é o tratamento que vem de Deus, está realmente consolidado nas Escrituras, porque se não tiver, não temos o quê? A bênção do Senhor. Pode passar. Conheça algumas terapias místicas. Como falei, não vou falar de todas. Fala só de algumas mais conhecidas, né? Muitos aqui já ouviram falar com certeza. A primeira delas é a mais destacada, é a acupuntura. Com certeza muitos aqui já têm amigos, parentes que já fizeram acupuntura. A Débora, quando nós estivemos em São Paulo, ela teve problema de coluna, né? 3 hérnias disso, né? E o médico atendeu, fez o exame e falou assim, olha, está aqui o exame, direitinho, medicamento, mas se quiser, a gente faz até o primeiro tratamento de acupuntura de graça. É grátis. Falei, não, precisa não. E tal, né? Ele tem alunos, né? Não posso também, né? Mas não dá para aceitar. Mas a acupuntura é realmente hoje uma prática muito comum em vários lugares, né? É de origem chinesa. A acupuntura visa restabelecer o equilíbrio da energia vital nas suas formas yin yang. Então, para quem conhece um pouco sobre a filosofia da nova era, sabe que ela é baseada em que o yin e yang é as duas energias, os dois poderes, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Ou seja, resumindo, Deus tem um pouco de Satanás dentro de si e Satanás tem um pouco de Deus dentro dele. Satanás não é tão mal assim e Deus não é tão bom assim. Essa é a linha filosófica baseada em yang, em outras palavras. É lógico que existe também a interpretação chinesa, né? Pode passar. Baseia-se na anatomia sutil dos meridianos e dos pontos acupunturais. Para os profissionais dessa área, existem cerca de 1000 pontos no corpo humano, que podem ser acessados por agulhas especiais, que são feitas de quê? De ouro, de prata ou de aço. Então, 1000 pontos são identificados. Não são nervos, não são músculos diretos. São pontos meridionais que é relacionado aos astros. Olha só como é aplicado. Pode passar. O bom acupunturista tem as agulhas e também o mapa astral. As agulhas não são colocadas em algum nervo específico, e sim aonde? Nos meridianos, conforme a posição dos astros. Então você vê que nós estudamos, né? Daniel capítulo 1, nosso grupo aqui tem estudado, e vimos na época de Daniel, existiam os magos e encantadores que eram especialistas naquele tempo, também eram estudiosos das ciências. E agora temos em nossos dias a mesma formação. Homens de saber, estudiosos, cientistas, mas também tem aplicado como artifícios a qual a palavra de Deus condena, feitiçaria e outro tipo de coisa. E realmente aqui está vendo que nada científico é constatado. Onde ele aplica a agulha não tem uma posição assinalada pela ciência, vamos dizer assim, a ciência que coloca a condição de leis, né? Se aquilo é repetitivo, se aquilo é baseado em uma forma prática, né, reconhecida como tratamento toda vez que aplica, aí sim se torna uma ciência, torna uma lei, né? Aqui não, simplesmente a posição dos astros é que determina, e nós sabemos que a astrologia ela não provém de Deus, né? Pode passar. Funcionariam mais ou menos como antenas para captar e equilibrar as energias cósmicas. Então essas agulhas é como anteninha, né? Ela está pegando o sinal, né, dos astros, captando para poder transmitir o equilíbrio de energias vitais, né? Esse tratamento não tem comprovação científica. Também não há comprovação se o método realmente funciona. Mas tem, assim,
se colocado como curado de muitas enfermidades para algumas pessoas. Por isso, se não fosse assim, não daria tanto sucesso. Não é verdade, irmãos? Agora, a cura não é unicamente de fonte natural. E o pior, nem sempre vem de Deus. Isso o Apocalipse já nos avisava há muito tempo. Pode passar. A iridologia também. Esse tratamento aqui, irmãos, olha, desses 20 anos de adventista, já encontrei muitos irmãos defendendo piamente esse tratamento. Piamente. Olha só. Fundamenta-se no princípio de que cada órgão do corpo humano teria um lugar de representação onde? Na íris. Na íris. Onde os órgãos internos refletiriam constantemente seu estado de saúde ou de enfermidade. Existem mapas relacionando partes da íris com os órgãos do corpo. Então, pelos seus olhos, você consegue diagnosticar, é a apresentação dele, diagnosticar aonde está a doença e, mais ainda, o tratamento que está bem sujeito. A acupuntura e também outras aplicações, né, que a gente vai ver agora também, que eles aplicam pelo menos 3 principais, mas tem outras também. Pode passar. Os iridologistas creem que o exame da íris é capaz de detectar alterações da anatomia sutil antes mesmo do corpo manifestar qualquer sinal ou sintoma da doença. Olha só, né? Normalmente a gente vai ao médico, o médico vai dizer, vamos fazer um exame, mas depois da enfermidade já se manifestou. Na verdade, assim é a prática normal. Tá com dor no estômago e tal, deu uma desinteria, deu uma coisa, você vai ao médico, o médico, olha, daqui provavelmente essa doença, aí faz o exame. Quando fica complicado, faz o exame. Eles não. Olhou nos olhos, antes de apresentar, ó, você já tem isso, vai acontecer assim. Você, puxa, que medicina, né, irmãos? Antes de acontecer, já estão dizendo, e o negócio não acontece às vezes. E aí? Vamos passar mais um pouquinho. As explicações de como a íris se relaciona com o corpo são variadas. São várias formas eles explicam, já que não há o que? Comprovação científica. Tá? Existem várias posições deles. Entre eles, há muito também desacordo entre eles, de um iridologista para o outro também. Estudos científicos procuraram confrontar os melhores iridólogos e os melhores oftalmologistas com fotos perfeitas da íris de doentes renais crônicos e de pessoas normais. Então fizeram assim. Vamos ver se é fato mesmo. Então os oftalmologistas e os iridólogos se sentaram, tiraram fotos de pessoas na íris que tinham doenças renais crônicas e outras normais, misturaram essas fotos. Mas fizeram um teste, né? Selecionaram direitinho e colocaram esses 2 grandes especialistas. Olha o resultado. Pode passar. Nenhum deles foi capaz de dizer pela íris quem estava com essa doença grave e quem estava com saúde. Nenhum deles. Impressionante. Nenhum deles conseguiram, nem o ó e nem os hidrólogos. Então, por que defendem tanto essa técnica? Pode passar. Na verdade, a iridologia é um método subjetivo realizado, principalmente com base no processo de onde, irmãos? De adivinhação. A adivinhação é um método satânico de enganar, dizendo o quê? A verdade. Diz a verdade. O adivinho diz a verdade. Lembra da história de Saul? Saul não perdeu a guerra? E o que diz a pitonisa? Que ele ia perder na batalha. Ele perdeu a batalha. Já tinha dito a verdade. Mas por que tinha dito a verdade? Baseado em quê? No que Deus já tinha dito. Irmãos, olha só, quero que vocês entendam uma coisa. Se hoje os homens, com a tecnologia que tem, é capaz de detectar, né, com os recursos mais avançados, aonde está a doença, imagine os olhos de Satanás. Você já está vendo aí que nós não estamos lidando com qualquer um. Alguém tem muito poder. Então aí, irmãos, ele usará a verdade para poder sustentar seus falsos métodos de uso
para a nossa perversão, né? Pode passar. Pode passar. Aí. A iridologia também se associa com outras técnicas esotéricas, como o quê? O diagnóstico pelo pulso, a quiromancia. Pelo pulso também pode ajudar na localização, né? Diagnóstico, ou melhor, adivinhação pelas linhas da palma da mão. E também a dactilomancia, né? Que é a adivinhação pelas linhas do dedo. A linha dos dedos. Então todos eles usam essas técnicas: mão, palmo, pulso, e a íris é o principal instrumento. Pode passar. Muitos iridologistas não se limitam apenas a fazer o diagnóstico, como já tinha dito, dizer qual é o problema do paciente. Eles também querem o quê? Tratá-lo com o quê? Com garrafada de ervas, sem bula, sem dosar, sem indicação de concentrações. Por vezes a mesma garrafada é vendida para o quê? Todo tipo de doença. Já viu essa garrafada? A lista é grande. Bom para o sólido, com barriga, intestino, para mulher grávida, para homem desempregado, para tudo, irmão. Para tudo essa garrafada cura, irmãos. Então toma cuidado, irmão. Toma cuidado, né? Essas aplicações são criadas em fórmulas nos laboratórios de Satanás. Temos que tomar muito cuidado. Cuidado que a oferta é grande, já sabe, né? Então esse é o problema que ele oferece. Pode passar. Homeopatia, irmãos. Homeopatia também muito conhecido. Nessa farmácia que eu trabalhei, irmãos, infelizmente a dona vendia homeopatia. Daqui a pouco eu vou dizer de uma experiência que eu tive com esse tratamento lá na farmácia. Eu era o vendedor, eu era o balcanista. Não tinha conhecimento desses fatos que eu estou aprendendo hoje. Então eu era enganado também. Nunca tomei, mas vendi muito. Depois eu descobri na palavra de Deus o que era isso. Mas olha só, esse método terapêutico foi criado pelo médico alemão Samuel. A doutrina homeopática está fundamentada no conceito que? Da força vital. Está vendo? O paralelo que há entre esses métodos. Força vital é realmente aonde eles encontram a solução das doenças, né? Pode passar. A prescrição homeopática agiria diretamente nessa força vital, que é vista como a chave para ativar as energias autocurativas do quê? Do organismo. Mas para quem é estudioso, já estudou profecia sobre esse assunto, Ellen White também ela fala que as enfermidades, muitas delas, encontraria cura no próprio restabelecimento. Se nós aplicarmos remédio de Deus, o corpo também retomaria sua forma. Satanás, conhecedor da verdade, também aplicaria sua filosofia para poder fazer que nós fôssemos enganados. Ele também defende parte da verdade, senão não teria força o engano. E ele diz aqui que a homeopatia ativa necessariamente essas partes vitais e retomaria automaticamente a nossa cura. Qualquer doença. Pode passar. Segundo Hahnemann, agora tem um alemão aqui no nosso meio. Fala, irmão, né? Hahnemann, me corrige, irmão, me corrige. Eu sou fraco alemão, irmão. Hahnemann, toda e qualquer enfermidade seria o quê? Causada por um distúrbio místico. Então a base da homeopatia é: você está doente? Você está doente? É um distúrbio dessas forças vitais. Simplesmente isso. A resposta não tem outra. É essa a razão. Então, de forma espiritual e material da força vital. É um distúrbio espiritual e material. Então, para curar o doente, seria necessário um remédio que atuasse diretamente sobre o quê? Sobre a força vital. A base da sua enfermidade, segundo a homeopatia, é espiritual e material. Não é aquela feijoada que você comeu. Não, o problema é a feijoada. É o distúrbio espiritual que aconteceu. E para curar, tem que normalizar a força vital. Tá certo? Pode passar. Assim foi lançada a doutrina da dinamização. A doutrina diz que os medicamentos tornam-se mais ativos à medida que vão sendo o quê? Diluídos. Quanto mais diluído for o medicamento, maior será a sua influência para poder sanar assim a enfermidade, de acordo com a homeopatia. Pode passar.
A prática homeopática inclui orientações naturais. Olha só as orientações. Olha a orientação se não está muito a ver com aquilo que nós pregamos. Olha só o que diz aqui. Exercício físico moderado ao ar livre. Olha só, é maravilhoso. Eu leio um livro Conceito de Regime Alimentar, né? Perfeitinho. Olha outra coisa aqui, ó. Abstinência de certas drogas. Também recomenda a higiene corporal e domiciliar. Casa limpa, arejada, sol dedicado. Eles ensinam tudo o que nós ensinamos. E ainda mais, ó, ambiente ventilado, né? Tudo bem, etc, etc. Reforma de saúde pública. É quase um Ellen White no instante ali, né? Mas, olha só, pode passar agora. Mas, no entanto, falei, meu irmão, Hahnemann considerava que o essencial era mesmo que o remédio homeopático dinamizado. Acredito que sem o remédio homeopático jamais o quê? Haveria cura. Essa é a base. A cura está nesse remédio diluído. Essa é a base, a bandeira estendida da homeopatia. Vai passar. É impossível aceitar a homeopatia sem a concomitante aceitação da sua doutrina metafísica e espiritualista. Não tem como. Ao tratado invisível do espiritual e do inexplicável, a homeopatia sai do âmbito da ciência objetiva e cai no campo da especulação espiritual. E agora eu vou dizer o que aconteceu comigo lá na farmácia. Certa ocasião eu estava na farmácia, no balcão, e chegou uma senhora. E eu, como costume, atendi o que a senhora tem, qual é o seu problema. Aí ela falava, olha, eu vim dar receita, estou aqui com uma receita. Tá bom. Aí peguei a receita dela. Aí eu li. Olha, 3 passos para Jesus, 22 orações, aí tal remédio de bar, tal. Aí eu olhei lá o terapeuta clínico, espiritualista, fulano de tal. Falei, aí. Nunca tinha visto uma fórmula, uma receita deles. Para mim sempre chegava lá no balcão, eu quero esse cartoon, não sei o que lá. Aí eu pegava e vendia. Mas nunca a minha bioquímica avisava o que era, e nem eles sabiam fórmula. Mas quando trouxeram aquela fórmula, aí eu fiquei intrigado. Aí eu peguei e comecei a estudar homeopatia. Aí eu fui vendo qual era a filosofia por detrás. Aí eu fui lendo de Jeremias. Aí eu peguei e falei com a bioquímica. Falei, olha, irmã, assim. É o que eles defendem. E assim também é o que nós cremos. Perguntei, mas qual é a sua posição? Não, isso aí não é tão problema assim, sei o que e tal, tá bom. De hoje em diante já estou fora. Não trabalho mais aqui. Não dá para unir a luz com as trevas. Não dá. Quanta gente sendo enganada e eu sendo um agente para continuar na propagação. Inconsciente, mas agora não seria mais. Então, irmãos, realmente você vê a artimanha que entra a homeopatia. Não é científico também. Pode passar, irmão. E no campo espiritual, irmãos, a Bíblia, a palavra revelada de Deus, é a única autoridade. Isso tem que estar bem forte em nossa mente e nosso coração. A única autoridade espiritual que nós temos é a Sagrada Escritura. Porque não só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Essa deve ser a nossa, como dizem os reformadores, sola Escritura, sola Christus. Somente a Escritura, regra de fé e prática. Diz aqui, ó, e se não falarem segundo a palavra de Deus, jamais o que? Poderão ser confiáveis. Se não vem da palavra de Deus, irmãos, fuja, rejeite, ignore, afasta-te. Essa deve ser a minha posição e a tua posição como cristão. Vai passar. Terapias magnéticas, irmãos. Terapia energética magnética ou terapia do ímã. Essa não sei quantos. Alguém já conhecia essa terapia, irmãos? A irmã Lívia conhecia, mas também conhecia. Já não é tão conhecida assim, mas também é muito praticada. Olha só. A magnoterapia é uma variedade da autocura, supostamente baseada em leis naturais também. Pode passar. Olha só, a terapia do ímã supostamente restabeleceria a ordem do sistema de energia humana. Então, colocar em ordem essa energia.
Sua teoria propõe energia vital e meridianos, retrata os ímãs como fontes de energia curativa da natureza. Estão vendo? Esse tratamento tem qual paralelo, irmão? Qual doença? Qual terapia que eu já apresentei aqui? Qual que tem? Da acupuntura, né? Só que lá é ímã, essa é ímã e a outra é o quê? Agulhas. Mas elas estão muito relacionadas à maneira de usar. Pode passar. O princípio de funcionamento dos magnetos, assim como o uso dos pêndulos e varetas, origina-se claramente na teoria espiritualista do quê? Do vitalismo. O tratamento pode até funcionar. Olha só. Olha a posição ali. O tratamento pode o quê? Até funcionar. Mas não significa que o método utilizado seja o quê? Verdadeiro. Pode até dar certo. Hoje, infelizmente, vivemos numa época em que essa filosofia de que não importa os meios, o importante é o fim, é levado muitos cristãos ao precipício espiritual. Então, cuidado, irmãos. Os métodos também são de valor diante de Deus. Não só o fim, mas o método também. Tá certo, irmãos? Vamos passar. Muitos praticantes cristãos dessas e de outras terapias argumentam que pode utilizar o método de cura pensando, olha só, irmãos, pensando em mecanismos fisiológicos e não em meridianos e energia vital. Aqui está um ponto em que muitos agentes de saúde da nossa igreja baseiam-se em usar. Não, eu não estou pensando em astros, eu estou pensando em hidrologia que aplica de forma natural. É diagnosticador. Não, olha, nunca fiz parte da linha de filosofia chinesa. Sou adventista do sétimo dia. Tenho herança adventista. Mas não tem nenhum problema usar esse método, desde que não tenha ligação com a filosofia meridional. Olha só o que nós vamos ver agora. Pode passar. O Dr. Hélio Luiz Graham, em seu estudo Cristianismo e Terapias Alternativas, Fisiologia e Misticismo, ele pergunta, olha a pergunta dele, muito inteligente. Pensar, não foi aquela posição? Pensamento, não, eu não penso em misticismo, eu penso é natural, mas o método é o mesmo que ele usa. Pensar que estou cometendo um ato de amor tornaria menos pecaminoso o adultério? Não, é por amor que eu estou, com aquela minha amante. Tornaria o adultério menos adultério por causa disso? Com certeza não. Olha só outra comparação que ele faz. Pensar no Deus verdadeiro enquanto ajoelhado diante de uma imagem de escultura tornaria esse ato menos idolátrico? Não, eu estou adorando Deus verdadeiro, Deus de Israel, mas diante de uma imagem, não tem problema. Estou adorando Deus. Será que isso tornaria menos idolátrico? Vai passar. Ele diz ainda: caso você tenha flertado com essas técnicas satânicas, almejo que se lance aos pés de Cristo e lhe suplique por perdão. As palavras dele são as minhas agora, porque essas são as palavras de Deus. Se fez uso desses métodos satânicos, hoje Deus está dizendo para mim e para você: se arrependa. Não vem dele, não é proveniente do Senhor. Nós devemos afastar, e se fizermos, pedimos perdão. Irmãos, aqui é muito sério, irmãos. Eu vou pegar aqui um livro, eu já tive o privilégio de ler também, e recomendo quem tem mais dúvidas sobre isso, possa também estar adquirindo um para ler. Como falei, 3 horas é pouco sobre esse assunto, mas olha só, esse é o livro aqui, Superstição e Ocultismo. Esse homem aqui, Kurt Hassel, ele fora também um satanista, um homem que praticava essas obras aqui, muito mais, e se converteu ao adventismo. Ele conta de todos os casos, irmãos, de pessoas que infelizmente fizeram tudo aqui, tiveram uma vida acorrentada por Satanás. É satanismo puro isso daqui. Não é brincadeira não, irmãos. E muitos irmãos hoje estão afundados, são mortos espirituais provenientes desses usos. Por isso que Paulo diz que o Espírito fala expressamente isso. Expressamente. Então vá mais a fundo, estude sobre isso. Quem sabe você já falando para alguém que fala assim: poxa, não sei como me libertar disso mais, sou uma pessoa atormentada, vejo espíritos.
Tem situações em casa que eu não consigo. Irmãos, um dia eu estava dando aula, eu dava aula de religião em São Paulo, para a turma do 4º ano. O que eles contavam de experiências místicas em sua casa, eu fiquei de boca aberta. As crianças falando abertamente com os em casa. Irmãos, esse assunto aqui é um assunto que afronta realmente o engano dele. Deixamos atentos. Para passar. O único imã que você pode deixar se atrair, sem resistência, sem temor, é a poderosa cruz do Calvário, onde existe abundante e infinita disponibilidade de perdão para os que a ela se apegarem sem mais demora. É a cruz de Cristo. Essa é a fonte a qual eu e você devemos nos lançar sem reserva. É somente Cristo, o verdadeiro médico, o verdadeiro doador, o verdadeiro Criador. E Ele conhece cada parte de nosso ser, cada detalhe de nosso órgão, cada detalhe do nosso sistema nervoso, sistema digestivo. E Ele sabe onde está a cura. Ele providenciou seus remédios naturais. Ele se providenciou todas as coisas à nossa disposição. Agora, irmãos, não usa a voz do tentador. Ele vai te sugerir primeiro. Deus muitas vezes vai usar de tempo para provar a nossa paciência e a nossa fé. E nós precisamos confiar naquilo que Ele diz em sua palavra. Pode passar. Muitos médicos seculares já perceberam, os médicos já perceberam que algumas doenças não se resolvem apenas com o tratamento do corpo. Já chegou essa conclusão. Você vai nas mesas, nas academias de medicina, você vai ver que os médicos reconhecem. Existe tratamento que remédio fisiológico não resolve. Já chegaram a essa conclusão. Então, e para solucionar problemas, tem buscado a medicina o quê? Integral. Por isso que se vê é uma mistura de métodos científicos e os não o quê? Científicos. Irmão, isso que eu digo, irmão, infelizmente 3 horas é pouco. Porque eu digo, ó, existe várias revistas novas agora saindo, apoiando, mostrando médicos que o yoga é um tratamento comprovado pela ciência. Em que sentido é comprovado? Porque traz a cura espiritual. Não é científico, é espiritual. Olha só, naturais e sobrenaturais, para o diagnóstico e para o quê? Para o tratamento. Nós temos a resposta, a palavra de Deus. O inimigo apresentará também as suas técnicas. Para passar. Esses instrumentos satânicos pretendem curar a doença. Isso aqui, irmãos, vocês estão vendo ali entre aspas, é porque esse livro aqui, esse comentário é de Ellen White, já estou dizendo logo, não é minha não. Olha só o que ela diz. E atribuem seu poder a ele o quê? À eletricidade, ao magnetismo, ou aos remédios de simpatia, ou mesmo às forças latentes que há na mente do homem, ao passo que, na verdade, são nada mais que veículos das correntes elétricas de quem? De Satanás. Tudo disfarce dele. Tudo será uma fachada dele. Na verdade, é ele que está manipulando tudo isso. Pode passar. E por esses meios, lança o seu encantamento sobre o corpo e alma de homens. Encantamento. Há muitos irmãos e não irmãos que são encantados, não conseguem mais ler a palavra de Deus, não conseguem tomar tempo para ler a Escritura e não sabem por quê. Eu não consigo, eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Já vi muitos irmãos falar para mim assim: eu não consigo ler a Bíblia, não consigo ler o grande conflito, não consigo. E às vezes o motivo está podendo ser essa daqui. Existem outras técnicas, mas esse também tem sido uma das razões. Pode passar. Tratamentos não aceitos, irmãos. Por que esses tratamentos não são aceitos por Deus? Vamos passar. A astrologia e tudo que se baseia em meridianos e signos do zodíaco, como o caso da acupuntura, a iridologia. Vou passar rapidinho, irmãos, sobre esse fato, tá? Pode passar. Ou ter métodos diagnósticos baseados em adivinhação, como a iridologia e a reflexologia. Tratamentos de adivinhação não é aceito também por Deus. Pode passar.
meditações e concentração com o objetivo de colocar a mente em que estado, irmão? De isolamento. Você deve estar numa condição mental do vazio. O que coloca esse tratamento? Olha só, pode voltar, irmão, acho que você pulou, né? Aqui, ó, o yoga e a regressão inconsciente. Não sei, alguém já viu aqui alguém tratando yoga, mas é essa situação que a pessoa tem que dar para ter o tratamento. Isolamento total de sua consciência. Agora eu faço a pergunta, irmãos. Essa frase é muito comum, né? Mente vazia é o que, irmãos? Ali ele vai trabalhar mesmo. Essa é a verdade. Pode passar. Remédios que não contêm princípios ativos, cujos efeitos são inexplicáveis e sobrenaturais, como os homeopáticos e o uso místico das ervas como panaceia para todos os males. Remédios que não têm princípio ativo. O que é isso aqui? Vou dar um exemplo. A soja é constatado que ela tem princípios ativos capazes de combater a anemia, certo, irmãos? Tem esse poder ativo. Os tratamentos da homeopatia não têm uma constatação ativa, medicinalmente falando, para tais enfermidades. São chamados de placebos, mas são de quê? De fonte espiritualista para tratar. Então, se você trata alguém com anemia, com soja, não se preocupe, você não está tratando dessa forma. Mas esses remedinhos diluídos, que não tem constatação nenhuma, aí você vê que a fonte é espiritualista. Pode passar. Tratamentos psicológicos que envolvam estados alterados da mente, como a regressão inconsciente, a hipnose e etc. Então, esses são tratamentos também satânicos, psicológicos, para poder penetrar na inconsciência do homem. Então, muito cuidado com esses tratamentos são aplicados. Pode passar também. Por que essas alternativas de cura não têm a bênção de Deus? Essa é a pergunta principal. Agora eu quero perguntar aos irmãos: quem quer fazer aqui um tratamento que não tem a bênção de Deus? Eu não quero. Se não tem a bênção do Senhor, não quero nem fazer parte. Eu creio que todos que entraram aqui também têm esse pensamento. Eu creio sim. Agora, por que Deus não abençoa esses tratamentos? Quer ver por quê? Passa para nós. Primeiro, para o espiritualismo e o vitalismo, quem não existe, irmãos? Deus não existe. Olha só, mexeu na nota tônica, né? Deus não existe para eles. Como Deus vai abençoar aquilo que nem é apresentado? Aquilo que nem ele é reconhecido? Não tem a bênção dele. Isso aqui ficou claro. Uma outra questão. Para eles, não existe o quê? Pecado. Não é pecado. O problema está o quê? Na falta de reajuste dos órgãos vitais. Essa é a forma, esse é o motivo desse tratamento. Não é o pecado, não é o causa e efeito. Não é porque você comeu aquela feijoada de toicinho que você ficou mal do intestino. Não é isso. A questão é que houve um desajuste dos órgãos vitais, que não é pecado, foi um simples desajuste, e agora você pode recolocá-lo com homeopatia, com tratamento da garrafada, com tratamento de hipnose, enfim, qualquer outro tipo de método que pode substituir a posição de você reconhecer o teu pecado. Tem os florais. Os florais de bar, né? Os florais, você está lembrando que é da homeopatia, né? Os florais de bar eu vendia muito. Os florais de bar, bem lembrado. Outra coisa, irmãos, não aceitam Jesus como Salvador. Cristo não é apresentado em nenhum destes métodos. Como eu falei para vocês, até colocam lá o nome de Jesus. É até colocado esses passos de Jesus. Mas é pura mentira. Vai contra o verdadeiro Jesus das Escrituras. Jesus, qual Jesus que eles querem crer? Eu quero crer no Jesus de Nazaré. Eu quero crer no Jesus enviado por Deus, feito carne e habitado entre nós. O Cristo que morreu na cruz do Calvário. É isso que eu quero crer. Não Jesus que eles ensinam. Para passar. Não considera o ser humano como um todo individual, indivisível.
Eles creem no quê? Naquilo que Platão pregara muitos séculos atrás, né? No dualismo do ser humano. Alma e corpo são separados. Isso aí nós não cremos. Vai passar. No caso da homeopatia, seu criador, doutor Hahnemann, rejeitou Jesus, irmãos. Abertamente, ele rejeitou a Jesus. Abertamente. Pode passar. Para eles tudo é natural. Não precisamos de Deus. Tudo é natural. A natureza, o corpo propriamente dito, tem a sua reação de cura. Não precisamos do Criador. Essa é a faixa escancarada dessa posição deles na sua base filosófica, né? Pode passar. Para o cristão, irmãos, medicina significa o que, irmãos? Corpo, mente e espírito são considerados uma unidade. Aquilo que afeta o corpo pode afetar a mente e a alma, e assim vice-versa. Essa é a posição bíblica cristã. Pecado é a desobediência às leis de Deus, o que resulta no quê? Na enfermidade. Se transgredimos as leis naturais, com certeza, Jesus disse em Malaquias 4, aquilo que plantar o homem, colherá. Eles não falam isso, não ensinam dessa forma, vai contra a posição da palavra do Senhor. Pode passar. Cuidar dos enfermos, e isso inclui o quê? Pregar os evangelhos. Para o cristão, tratar do enfermo e apresentar Jesus. Para eles não, Jesus não é salvador. A cura que nós realizamos, irmãos, é em nome de Jesus, e é para salvar as pessoas, não curá-las para perdição, mas para salvação em Cristo. Que adianta nós curarmos alguém fisicamente e ele se perder? Então apresentamos quem? A Cristo Jesus, o grande médico. Esse é o médico que nós cristãos devemos curar os enfermos. Vai passar. Cura e salvação vão sempre o quê? Juntos. A palavra hebraica para cura no Antigo Testamento é a mesma raiz para salvação. É a mesma. Então cura e salvação para os olhos de Deus tem o mesmo propósito. Restabelecimento físico, mental, espiritual, para viver bem aqui e para o quê? Eternidade. Vai passar. É importante ressaltar que também existem problemas graves na medicina convencional, envolvendo médicos e quanto ao tipo de medicina praticada. O certo é buscar a Deus na hora de escolhermos um profissional